Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa em mais uma semana, em mais um dia, abençoado, mais uma sexta-feira, para que a gente possa se tornar mais parecido com Cristo. A palavra de hoje está no livro de Marcos, Marcos, capítulo 14, bem no finalzinho do capítulo 14, que diz o seguinte: Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Uma passagem da qual mostra o quanto Pedro tinha de Jesus, o quanto Pedro estava se tornando parecido com Cristo, o quanto as suas atitudes estavam se parecendo com Cristo, seu comportamento, a forma como ele caminhava, a forma como ele olhava para as pessoas, a forma como ele se comunicava com as pessoas estava muito idêntica a Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque aquela serva do sumo sacerdote, aquela criada, observou Pedro naquele ambiente. Pedro, naquele mesmo ambiente no pátio, estava se tornando mais parecido com Cristo e estava manifestando as ações de Cristo. Aquilo que ele aprendeu caminhando ao lado de Jesus, Pedro estava agora se tornando parecido com Cristo. Ao ponto da criada olhar para ele e dizer: Você também é galileu, você também é um deles, você também estava com esse homem. Provavelmente, se Pedro tivesse perguntado: Por que você me fala isso? A mulher teria dito: Por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, por causa do jeito que você olha, do jeito que você senta, do jeito que você se comunica, porque parece que há algo diferente em você que eu não vejo nas pessoas que estão aqui ao meu redor. Você está carregando algo de diferente que eu não consigo enxergar nos meus companheiros. Então eu tenho certeza que você é um deles. Depois as pessoas que estavam ali sentadas também observaram e falaram: você é galileu. Sabe, olha, você tem um comportamento de uma pessoa da Galileia. Você tem um comportamento de alguém que é parecido com Cristo. E é isso que nós estamos tentando fazer, que eu estou tentando fazer você vivenciar na sua vida, que as pessoas olhem para você e digam: olha, você é parecido com Jesus. Eu lembro que certo dia eu estava abastecendo meu carro e eu estava abastecendo o carro e conversando com a pessoa, conversando com o frentista, trocando uma ideia, perguntando quem ele é, embora hoje o preço da gasolina está tão alto que a gente não consegue ainda conversar direito com o frentista, né? Falar: bota 100 reais para mim. Há anos atrás você botava 100 reais, você conseguia ter um diálogo. Hoje mal consegue perguntar o nome do frentista, ele já acabou de abastecer, ele já te dá o ticket para te pagar, né? Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava enchendo o tanque do carro, eu consegui conversar um pouco com ele. E aí ele me fez uma pergunta: Você vai em que igreja? Eu pensei comigo: por que ele está perguntando isso? Até olhei se eu estava com a camiseta escrita alguma coisa, porque de vez em quando eu ando com uma camisa com escritas sobre Jesus, com versículos bíblicos, mas eu estava com uma camisa social. E aí ele me perguntou: Você vai em que igreja? E aí eu falei: Por quê? Aí ele me dá a seguinte resposta: Porque eu sei que você é cristão. No teu jeito de falar comigo eu percebo que você vai em alguma igreja. Aí eu falei: Olha, dissesse bem, eu vou numa igreja aqui, uma igreja chamada Ministério Cristo Jesus aqui em Tuporanga, do lado do despachante Tita aqui. Comecei a explicar os motivos e eu convidei ele para vir na igreja com a gente. Falei: Vai com a gente lá, sabe, caminha mais próximo para que a gente possa te apresentar uma verdade. E aí ele falou para mim assim: Olha, eu vou lá, mas eu vou porque da forma como você conversou comigo, poucas pessoas que vêm aqui conversam. A maioria ainda me critica pelo meu trabalho porque acha que eu estou fazendo de qualquer jeito. Mas elas não nos conhecem, elas não sabem o quanto é sofrido fazer o nosso tipo de trabalho. Então, querido, por que eu estou te falando isso? Porque talvez como Pedro, eu naquele momento
fui reconhecido pelas pessoas. E eu podia ter negado a Jesus, podia ter dito, não vou na igreja. Eu podia ter dito, não, igreja não conheço. Eu podia ter entrado em outra conversa e ter desviado o assunto. Mas eu falei, não, eu vou na igreja. Eu não neguei a Jesus e eu falei, não, eu vou na igreja, eu sou cristão de verdade. E nós pudemos ali ter um diálogo, sabe? E ele depois foi visitar a gente na igreja, a gente pôde trocar mais informações, né? Hoje ele está em uma outra igreja, não está na nossa, mas não importa qual a denominação que ele está. O importante é que ele está na presença de Jesus e caminhando com Cristo. Então, querido, não negue a Jesus. Sabe, se você for reconhecido, se as pessoas te reconhecerem como cristão, diga a verdade para elas. Eu sou cristão. E ofereça ajuda, ofereça auxílio, faça aquilo que Jesus faria. Sabe, querido? Faça aquilo que Jesus faria por mim, faria por você e faria por qualquer pessoa. Amém, querido? Que você possa ter uma excelente sexta-feira e que nesse dia as pessoas possam reconhecer em você o Jesus que você carrega. Amém? Aproveite esse final de semana para compartilhar a palavra de Jesus. Amém, querido? Fique com Ele, com a graça de Jesus na tua vida. Um excelente final de semana, que Deus te abençoe.